Salve, galera! Então vamos dar início aqui à nossa aula de comunicação de dados, parte um, tá? Essa aqui é para a turma de redes de computadores 1, do ano de 2020/2. Então o que acontece aqui, pessoal? Eu já coloquei aqui para a gente se orientar. Eu já coloquei na nossa aula o plano de ensino que está aqui, certo? Então, se vocês baixarem aquele arquivo que a gente discutiu com as datas de provas, trabalhos, semipresenciais, ele está completinho aqui. Outra coisa que eu fiz, eu já coloquei a aula, o arquivo de comunicação de dados, parte 1 está aqui. Aqui está os exercícios. E essa videoaula que eu estou gravando, ela vai ficar aqui embaixo, tá? No terceiro item. Então, vocês vejam a videoaula, baixem os arquivos e trabalhem nela. Galera, o que mais que a gente tem? Eu coloquei já da aula que vem, que é a comunicação de dados, parte 2, tá? E eu já coloquei aqui todas as aulas que nós vamos ter, só que eu não coloquei os arquivos. Os arquivos eu vou colocando conforme a aula, tá? Eu coloquei já o da aula que vem, mas a quarta aula não tem arquivo nenhum, então, pra gente ali. Certo, pessoal? Então, vamos abrir aqui o nosso slide aqui que eu estou gravando aqui para vocês. Eu vou dar um pause no vídeo, essa é a parte boa de estar usando uma ferramenta para gravar. E eu já retorno aqui com vocês. Então, vamos retomar, pessoal. Deixa eu ajustar aqui num lugarzinho que eu não vou atrapalhar tanto aqui, ó, para vocês me observarem. Acho que aqui eu não vou atrapalhar tanto. Então, vamos lá, pessoal. O que a gente viu na aula passada? Isso é importante também a gente retomar aqui, tá? Na aula passada eu coloquei um arquivo do Cisco Packet Tracer que nós vamos instalar ao final dessa aula, aqui. Ou melhor, já vamos fazer esse trabalho aqui agora, tá? Eu já vou instalar para a gente não esquecer do que a gente vai precisar aqui. Faz o download dele. Ele vai dizer, não pode verificar, não tem problema, pode baixar o download. Eu jamais colocaria vírus para vocês aí, né? Quer dizer, não sei que eu não soubesse. Deixa eu dar um pause aí de novo enquanto carrega aí para o vídeo não ficar extenso, tá, pessoal? Então, fez o download aqui, pessoal. A gente vai abrir ele, é um arquivo normal, tá? Quando a gente abre ele aqui, ele vai aparecer essa pastinha. Vocês vão ver aqui que é o Cisco Packet Tracer 6.01. É o que a gente vai usar nessa disciplina aqui, tá? Dá um sim ali para instalar ele, aquela instalação padrão do próximo. Eu aceito o contrato de instalação, aqui ele explica que é para usos acadêmicos, enfim. Próximo, aqui a pasta onde ele vai instalar. Aqui o nome que a gente vai chamar dentro do arquivo, enfim. Próximo, criar um ícone de desktop e um ícone no launch e instalar. Pronto. Aí ele vai fazer a instalação dos arquivos, ele é bem rapidinho. Ele vai vir em português, em inglês, tá, pessoal? Mas eu tenho um arquivinho aqui que transforma ele em português e eu já vou colocar ele no aula aqui para vocês também. Só concluir a instalação aqui, tá? Não vale a pena pausar aqui que é bem rapidinho. Ok, Find vai abrir aqui o Cisco Packet Tracer. Esse é o nosso simulador de redes que é a disciplina, né? E aí você vai olhar aqui, ó, ele dá essas mensagens do WAN, tal, né? Enfim, não tem problema, pode dar ok. E vocês viram aqui que ele está todo em inglês, né? Eu tenho um arquivinho aqui, que eu vou voltar aqui, e eu vou colocar na aula 1 também, tá? Eu vou chamar ele de arquivo, e deixa eu arrastar ele para cá. Eu vou chamar ele de Cisco Português. Vamos botar em português, né? Ó, salvei ele ali. Pronto, tá publicado para vocês aqui, ó, Cisco Português. Aí o que vai acontecer, meu povo? Vocês vão abrir o Cisco aqui. Opa! Ó, quando vocês virem aqui nas opções de Options, Preferences, vocês vão ver aqui que só tem uma linguagem default, ó. Tá vendo? Ó? E a gente não tem como colocar outra aqui. Então, o que acontece? Aquele arquivo que eu passei para vocês, vocês vão abrir um Windows Explorer aí, na máquina de vocês. Vão vir
lá no C da máquina de vocês, arquivos de programa. Perdão, arquivos de programa 86. Cisco Packet Tracer está ali. Aí vai ter aqui Languages, estão vendo? Aí você pega aquele arquivo que vai estar lá no aula e passa o Language para cá. Ó. O português veio para cá. Então, ó, você faz o caminho, você pode voltar o vídeo para ver o caminho, né, que eu fiz, e larga ali. Aí, quando você vir em Options, Preferences, você vai ter o português agora. Ó. Aí você clica aqui e linguagem. Ok. Ele disse que você tem que fechar o Cisco e abrir de novo. Então, vamos lá. Iniciar Cisco. Agora ele vem aí, digamos, 80% dele vem em português, né? Você está vendo aqui? Ó, roteadores. Quando tu levar o mouse sobre ele, ele já traduz. Hubs, ó, dispositivos sem fio, não tá mais wireless devices, né? Algumas coisas ainda ficaram em inglês, tá, pessoal? Os menus e tal, mas aqui a maioria dos roteadores, o que a gente precisa, ó, se a gente vir aqui, ó, cabo direto, cabo cruzado, que é o cabo cross, né? Ó, fibra, o que a gente vai usar aqui, ele já transformou em português, certo, pessoal? E aqui a gente consegue ter, aqui os menus, alguns ainda traduziram, outros não, ó. E aqui a gente tem um modo de simulação que a gente pode usar aí para trabalhar com ele. Beleza, pessoal? Essa é a instalação do Cisco Packet Tracer que a gente fez aí. Eu queria aquela barrinha da gravação, não tá aqui, Tchê? Eu queria a barrinha da gravação para ver quanto tempo eu tenho de vídeo. Exibir painel principal aqui, mas como? Deixa para mim aqui esse painel na outra tela. Só para a gente ver quanto tempo passou, né, galera? Então tá. Aí vamos voltar aqui de novo. Na aula passada, então, nós vimos o Cisco Packet Tracer. Vocês pegaram um livro base da disciplina, que eu gostaria que vocês fizessem o download dele também, tá? Que a gente vai usar, essa apresentação aqui é baseada nesse livro, tá? Aqui eu estou abrindo ele para o navegador, não precisaria. Vamos abrir ele aqui já. Rede Linux. Redes e servidores. Aqui. Então, ó, ele tem a página do livro, né? E tem as páginas em PDF, né, pessoal? Então, aqui que ele começa a explicar essa parte de switches, redes, aí a história. Ele começou lá falando lá da história, que nem a gente já viu na aula passada, né? Ó, o que são as comunicações, como que surgiu uma rede de computadores. E ele, ó, aqui a camada, o modelo de referência é RMOSI. Tá tudo aquilo que a gente conversou na aula passada e mais um eito de história tá aqui, tá? Na aula de hoje, pessoal, para quem quiser acompanhar pelo livro, ó, isso aqui foi o que a gente já viu na aula passada. Eu sei esse livro aqui praticamente de cor, só não lembro as páginas que eles estão. Aqui. A aula de hoje, galera, nós vamos começar trabalhando aqui, ó, no capítulo 1, parte física. Fica na página 17, tá? Quem quiser dar uma lida, aquela lida a mais, aquele estudo a mais, página 17, certo? Vou dar um zoomzinho aqui. Então, ele vai falar sobre placas de rede, na camada de física, né? Que é Ethernet, já está lá fazendo uma tradução. Nós temos aqui as categorias dos cabos, que é o que nós vamos ver daqui a pouco. Ó, vocês vão ver aqui o cabo 5E, conectores, ferramentas que se utiliza, jaqueta, enfim. O que eu vou falar está aqui na aula de hoje, começa na página 17 e nós vamos mais adiante. Bom, importante é saber onde começa, onde termina você vai ver quando ele muda aqui para as topologias que nós vamos ver na quarta aula ainda. Bueno, então o livro é importante, tá, pessoal, também, para a gente ver os slides do RMOSI, e eu pedi para vocês verem um vídeo, né, terminarem de ler os slides, que vocês iam ver o final dele lá sobre as portas TCP, né, e eu pedi para vocês verem o vídeo Guerreiros da Internet, que eu coloquei um link aqui para vocês, é um videozinho bem legal, deixa eu baixar o volume aqui para não sair. Então, ele
coloca aqui os Pacote pacotes, né? UTP. Algumas coisas que vocês já viram na aula passada, aqui que é um pacote Trabalho em de rede, conjunto como que ele viaja pelo Bem, cabo. o que é que Ele deu um realmente exemplo aconteceu aqui, então, quando você tu digita lá trabalham em informações desse fluxo, dirigem-se para a sua sala pessoal de correio, onde o senhor IP as depois que ele empacota monta esse e pacote, de que ele vai tipo de mandar lá desempenho o cabo roteadores, de rede, impressores. ele manda para placa de rede, depois da placa de rede lá vai para os cabos de rede, vai para o roteador, aqui no cabo switch, utilizado por questões de né? segurança. E daí ele vai entrar aqui para a saída conhecido da como rede, olha URL. o que está pedindo, né? Vai passar Se o pelo endereço proxy for da empresa, aceitável, o aqui, se não me pacote é engano, enviado né? para a Ó, o internet. endereço permitido passou. A gente vai aprender tudo isso aí, tá? Se não passar, a gente pode bloquear. Ó, por exemplo, sex.com. Tais endereços são bloqueado, imediatamente ele faz eliminados. pacote, né? O proxy, o file, Esse não é- dependendo como ele passou, não deixa Certo. o pacote passar. Aí ele vai cair na Aqui, internet. Ó, os roteadores as várias e switches conexões de roteadores estabelecem que a gente viu na ligações aula entre as passada, a gente não redes. sabe por Pois onde está bem, indo. a internet é um internet ambiente bem assim, completamente um mundo diferente do que gigantesco encontramos de dentro das roteadores que paredes nós temos aqui. interconectados. E aí, até ele chegar ao destino, também, dependendo se o destino que Já a chega, porta pode estar 80 aberta, é a porta, entrada para os fechada a pacotes porta. da internet. Vocês Pacotes viram isso na aula face passada. e planos E aí, galera, são ele solicitadas. Seguem felizes em termina aqui o videozinho que a gente passou. É um complemento da aula do professor João lá. Vocês viram de uma forma mais animada, né? Guerreiros da internet. Pois bem, o que mais que a gente tinha aqui? Daí eu gravei a live aqui, eu botei o link da live. O pessoal que está chegando na turma agora tem que ver essa live, tá? Eu combinei com a galera que eu vou gravar videoaulas e eu não vou fazer live toda hora, mas eu vou estar disponível para tirar as dúvidas de vocês, certo? Buena, e aí caímos na aula de hoje, então, galera. O que vai ser a nossa aula de hoje? Nós vamos falar sobre comunicação de dados. Se eu conseguir abrir esse negócio aqui, peraí. Comunicação de dados. O que acontece aqui então, galera? Qual é o conceito básico de uma rede de computadores? Primeira pergunta de prova, já vamos abrir o Google aqui, ó. Isso aqui nós vamos usar depois. O que é uma rede de computadores? É o nome da disciplina, né? Na verdade, o correto até hoje em dia seria nós chamar essa disciplina, a gente estava mudando o nome, redes de dispositivos computacionais, né? Porque o celular está em rede e ele não é um computador, ele é um dispositivo computacional. Um celular, um relógio está em rede, ele é um dispositivo computacional. Mas, enfim, o que seria uma rede de computadores? Se tu tentar responder, você vai ver sempre essa informação aqui, ó. Vira e mexe, vai ter de vários autores, mas uma rede de computador, pessoal, o nosso conceito da disciplina vai ficar o seguinte: são dois ou mais dispositivos conectados entre si, trocando informações. Como assim, professor? Não basta eu ter dois dispositivos conectados entre si e não trocar informação. Eu boto um cabo de rede aqui, boto um cabo de rede no meu outro computador, eles estão conectados, mas não trocando informação. Então, não existe rede de computadores se eles não trocarem informação. Então, eu tenho que ter dois dispositivos ou mais conectados entre si, trocando informações. Tá? E aí a gente vai ver aqui, ó, tem várias situações aí que vocês podem pegar e estar procurando. Se nós procurar aqui um autor muito bom que tem também na internet, é o Júlio Battisti, tá, pessoal? Ele tem muita informação aqui, ele até abriu uma loja agora aqui, ó. Faz tempo que eu não acessava o site dele. Mas ele vai ter muito material aqui que vocês podem procurar, falando de redes, redes de segurança aqui. Então, é bem legal aqui o material que ele tem, e você vai ver que ele também puxa lá do Andrew Tannenbaum, e o Andrew Tannenbaum tem esse conceito aí. Certo, galera? Vamos voltar aqui, então. Redes de computadores são isso. Então, o que acontece? Agora a gente tem que ver como que ocorre essa comunicação para aqueles pacotinhos passar lá, né? Para enviar aqueles sinais elétricos. Que mais adiante nós vamos debater isso. Então, o que acontece, pessoal? Os dados. Os dados são uma forma de transmitir o sinal, certo? Eu consigo... O que são os dados? É uma forma de representação de informação. Vocês já devem ter visto isso em todas as disciplinas, eu acho que vocês viram, né? Dado é um elemento bruto sem informação. O que é informação? É análise dos dados, de conhecimento e tal.
Mas nós vamos trabalhar, então, essa informação no seu mais baixo nível, né? Nós temos os dados digitais, que são discretos e não tem variação, ou seja, eles trabalham entre 0 e 1, né? E nós temos os dados analógicos, que são grandezas físicas, né? Está escrito errado ali a palavra, mas não tem problema, ó. GR nadezas, né? Que são grandezas, tá? Então, o que acontece aqui, pessoal? A gente tem os sinais, então, que eles são enviados lá, são a forma de representar os dados, né? São ondas eletromagnéticas ou ondas luminosas ou impulsos de tensões discretas, enfim, variação contínua de tensões que eles acabam enviando os dados. Então, se tu pegar aqui um fio de energia elétrica, um cabo de energia, ele está passando um sinal elétrico lá dentro e os computadores conseguem interpretar variações nele para entender o que ele está querendo transmitir. Essa é a grande sacada do computador. Então, se nós formos olhar aqui um modem, né, pessoal, como que funciona um modem que a gente tem aí, o pessoal que tem internet ADSL ou algum outro tipo, o que seria um modem? Um modem, ele é um modulador e demodulador. Ele vai pegar um sinal analógico que vem lá do fio de telefone, por exemplo, né? O telefone é uma onda que nós vamos ver daqui adiante, ó. O sinal analógico, esse aqui é o fio de telefone, o sinal elétrico que passa no fio de telefone, e o modem recebe isso aqui e transforma em digital nessa onda quadrada aqui de baixo para o computador, né? Então vamos dar uma olhada nesse modem aí para a gente entender um pouco isso. Então aqui, ó, pessoal, eu já trouxe uma imagem da internet para a gente dar uma olhada aqui, ó. Aqui está um modem conectado. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui. Eu acredito que sim. Senão vamos dar um zoom para melhorar o negócio. Olha só. Vocês têm um modem conectando aqui a internet, né? Poderia ser aquele modem antigo, um modem ADSL, para quem ainda tem internet dessas, né? E aí o galera manda o sinal analógico. Olha só, que é uma onda. Essa onda aqui ela pode ter vários valores passando aqui, ó. Por exemplo, ó, normalmente aqui no vale da onda, isso aqui é um valor de 0 ou menor que 0, né? Próximo de 0 aqui, né? E se tu pegar a crista da onda, seria o valor 1, né? Então, o computador ele consegue transformar isso numa onda quadrada que ficaria, o modem, perdão, né? Transformar isso numa onda quadrada que ficaria 0 aqui, 1 aqui em cima. 0 aqui, 1 aqui em cima. E o processo inverso também. Então, quando ele vai entrar na internet, o que acontece aqui, ó? Para quem usa telefone para entrar na internet, você vai entrar numa onda analógica, a internet entra no seu computador, e seu computador, através do modem, recebe isso aqui como uma onda quadrada. Quando ele vai devolver para o mundo externo, essa onda passa a ser analógica novamente, né? E aí a outra parte lá recebe isso. Isso aqui é muito legal pelo seguinte, pessoal. Não significa, essa onda quadrada aqui, não significa que ela é 0, porque 0 não tem energia, não ia funcionar. Então, valores até 0,1 volt, se eu não me engano aqui, eu não lembro, 0,3 volt, eu vou pegar essa informação aí para vocês logo logo, ele entende como 0. Valores acima de 0,5 ele entende como 1. Então aí ele vai entendendo que existe uma variação, por isso que ele transforma. Não é que ele converte, mas ele consegue entender 0 e 1 aqui para a gente fazer isso, tá? Aqui eu peguei uma outra imagem para vocês observar, ó, pessoal. Então aqui a gente tem uma tensão de 1, então aqui ó, até 5 volts ele entende 1, e aqui próximo, porque até o 0 ele tem que ter uma representação de valor aqui, senão ele não funciona, né? Então 0,0302 volts é o 0, quando ele chega a 1 ali, ele é uma onda, um sinal elétrico maior. Então é assim que os computadores trabalham e eles entendem esses sinais que passam dentro dos cabos, tá, pessoal? O sinal analógico varia com o tempo nas mais diversas formas, a exemplo dos sinais da voz humana. A minha voz aqui ela não é constante, ela tem variações, né? Mas quando ela está digitalmente, a gente consegue, ela para ser repassada para vocês, ela foi de forma digital, e aí as caixinhas de som transformam ela em analógica novamente, né? Então aqui a diferença então em onda analógica e onda digital está aqui nesses termos, nos sinais, tá? E aí, pessoal, esses cabos aí, essas situações ocorrem quando a gente utiliza a transmissão de sinais, a gente tem problemas de perda em todas as situações, né? Por exemplo, o ruído. Em qualquer transmissão, o sinal recebido
consiste em sinal transmitido modificado por várias distorções impostas pelas características do meio físico. Então, tu nota assim, ó, eu estou passando o sinal por um cabo de rede normal, e aí eu vou num switch, eu tenho ruído. Aí quando eu saio do switch para ir para outro cabo, eu tenho ruído de novo. E quando eu vou daquele cabo para outro cabo, eu vou ter ruído. E se eu tiver uma emenda, eu estou trocando de meio físico, eu vou ter ruído. Cada vez que o sinal troca de meio físico, ele tem ruído. Por isso existe a camada de enlace. A gente está vendo a física aqui, né? Que a camada de enlace ela tenta recorrigir esses dados aí, né? E quando perde um pacote, ele reenvia de novo. Eco também, né, pessoal? A gente tem, então, quando os sinais voltam. Vou te dar um exemplo, assim, ó, tu tem um cabo conectado num switch, mas esse cabo não está conectado lá no computador, é um cabo que está solto. O sinal vai até a ponta do cabo, não encontrou ninguém para entregar, ele volta. E isso gera um eco. Na verdade, isso gera uma antena, né, pessoal? E aí isso é prejudicial para a rede. Então, não pode ter cabos desconectados na tua rede aí para uma melhor situação. É claro que hoje os switches estão muito inteligentes e eles já corrigem grande maioria desses problemas. Isso era mais antigamente, mas isso existe, né? É a mesma coisa que tu botar uma extensão de energia, aí tu coloca ali a energia, ela vai, ela não sai para fora pelo ar. A extensão não tiver nada conectado, ela fica ali e volta, também é conhecido como eco, né? Nós temos ruído térmico também, pessoal, que é apostado por quando esses cabos são passados próximos de calores, enfim, nós temos ruídos de intermodulação também, que passa por diferentes frequências. Nós vamos ver daqui a pouco um cabo de rede, que nem vocês já devem ter visto com o professor Diego, que nem esse aqui, ó. Vamos pegar aqui à frente. Ó, um cabo desse aqui, um cabo enrolado no outro, ele passa uma intermodulação nele, um cabo desse interfere nele, né? Nele mesmo. Então, esse é um tipo de interferência ali que a gente tem, que ocorre também nos cabos que a gente está trabalhando aí, tá? Linhas cruzadas podem acontecer também, ruído e outros tipos de ruído. A atenuação é um dos problemas mais complexos que nós temos hoje em referência a cabo de rede. Um cabo de rede hoje, então anotem aí, pessoal, quem está fazendo aula, um cabo de rede, ele não pode ultrapassar, por padrão, 100 metros. O Diego já deve ter comentado isso com vocês, porque senão ele começa a sofrer atenuação. O que é atenuação? É a perda do sinal elétrico, né? Então, tu imagina lá, está passando uma voltagem muito baixa dentro desse cabo de rede, e aí quanto maior o cabo de rede, a voltagem vai chegar lá mais fraca, né? É a mesma coisa que tu pegar um cabo de uma extensão de energia, colocar na tomada e puxar lá 1 quilômetro. Ela vai sair 220 aqui, mas se tu for medir lá na ponta de 1 quilômetro, vai chegar lá daqui a pouco 110 volts, né? Isso é atenuação. E aí nós temos situações aí para resolver o problema da atenuação. Por exemplo, eu posso colocar um repetidor, no caso do hub, né? Então eu tenho que professor, eu tenho que levar um cabo de rede de 300 metros, é no máximo 100. Então tu pode ir colocando hubs ou switches no caminho, né? Que são aparelhos que conectam os cabos, e aí tu ganha mais 100 metros, porque ele repete o sinal. Ou então usar uma fibra ótica, um sinal Wi-Fi, mas também tem algumas considerações que a gente tem que fazer. Aqui nós estamos falando no primeiro momento de LAN, redes locais, tá? Eu vou explicar melhor para vocês a situação de LAN, MAN, WAN e PAN na aula que vem. Existem então aí vários tipos, né, pessoal? Cabos coaxiais, que ainda são usados hoje, cabos do tipo par trançado, que é o principal foco dessa aula até o momento aqui, fibra ótica e wireless, né? A gente tem fibra ótica e Wi-Fi, vocês vão ver na aula que vem, tá lá na aula 3, tá? Quem quiser baixar os slides já e acompanhar. A aula de hoje nós vamos ver cabos par trançado, como que eles funcionam. Então vamos lá, existem basicamente 3 tipos de cabos de rede, pessoal. Os cabos par trançado, que são de longe os mais comuns, e os cabos de fibra ótica, que a gente trabalha aí, tem uns que atravessam até os oceanos, né? Se a gente for colocar no Google aqui, ó, fibra óptica oceanos, e aí você clicar em aqui tem um mapa das fibras aqui, um mapa das fibras óticas, ó. Isso aqui é tudo fibra ótica que atravessa por dentro do oceano aí para conectar uma ponta a outra.
E tem, se não me engano aqui, pessoal, deixa eu ver aqui um pouquinho mais para o lado, a gente consegue acompanhar em tempo real. Tem o observatório, tempo real, cabos submarinos, tem alguma coisa aí que vai mostrar esses cabos de fibra ótica em tempo real. Ah, não, aqui é estudo dos oceanos, cliquei em bobagem. Buena! Seguindo aqui, pessoal, o cabo coaxial eu tenho ele para mostrar para vocês. Se nós estivéssemos em aula, eu ia passar nesse momento os cabos para vocês irem olhando ali e tal, mas nós vamos ter que nos contentar com as imagens, tá? Então vamos dar uma olhada assim, ó, os cabos coaxiais existem os mais antigos, os mais novos aí, tem alguns aí que se vocês forem para algumas cidades maiores, que a internet vem junto com a TV, vocês vão ver aí que o modem recebe, eles te dão um modem e esse modem recebe um cabo coaxial. E aí esse modem converte para um sinal digital e sai num cabo de rede par trançado também, né? Bom, vou pular esse aqui, os padrões que a gente tem aqui então, tá, pessoal? A IEE, a I3E, que a gente chama, né? O EATIA, que é o outro instituto, a UEL, a ABNT e órgãos governamentais que regulam a fabricação desses cabos aí. O que mais que a gente tem aqui? Aqui que é a IATIA, que é o padrão que a gente trabalha lá com o professor Diego, vocês já devem ter visto também, que a IATIA ela estabeleceu o padrão 568A e 568B para prédios comerciais. E ela tem outros padrões aí que a gente consegue ver aí na utilização de redes, né? Redes Wi-Fi, 802.11, enfim. As categorias de cabo atualmente elas vão de 1 a 7, tá, pessoal? E nós vamos entender agora os principais tipos de cabos que a gente tem, tá? Como os cabos Cat5 são suficientes para redes de 100 metros, 1000 megabits. Um cabo, se tu quiser pegar uma rede de 10 GB, por exemplo, tu já não pode usar um Cat5, né? Por exemplo. E custa em torno de R$1 o metro. Hoje está um pouquinho mais, R$1,20, R$1,30 aí a gente consegue, né? Os cabos Cat5e, os mais comuns, atualmente seguem o padrão. Enfim, vamos ver aqui, ó, as categorias que a gente tem lá no livro do Carlos Morimoto. Ó, o cabo de categoria 1 é utilizado para telefonia, ou seja, é rede, mas não é para uma rede local. O cabo 2 também, pessoal, era para 2.5 e era em outras redes, aí ele não é mais utilizado. O padrão cabo de categoria 3 também, pessoal, ele vinha sem blindagem, usado para redes há mais de uma década, né? Ele podia estender por até 100 metros também, mas não é mais utilizado aí. O categoria 4, pessoal, ele foi utilizado em redes do tipo Talker Ring, redes anéis, né, de 16 megabits, hoje também não é mais utilizado. O Cat5 e o 5E são os cabos aí que a gente encontra ainda na maior quantidade, são os cabos que tu pode trafegar até 1 gigabit com eles, tá? Mas estão sendo substituídos nas redes locais aí por cabos do Cat6. Ainda a melhor maneira que se tem de fazer redes é utilizando cabos, tá, pessoal? Porque ela fica mais veloz, é mais barata, custo-benefício. Dá para fazer com fibra ótica? Daria, tem um custo mais alto, ela tem que ser mais estática, enfim, mas o pessoal está utilizando bastante mesmo, são ainda os cabos de Cat5 e Cat5e. Se você for achar aqui na internet, vamos ver quanto é que está custando. No Mercado Livre, quanto é que custa um cabo Cat5e, ó, Sophos, que é uma marca boa, Cat5e, ó, 274 a caixa, vem em média, se não me engano, vem 300 metros nessa caixa aqui, ó, tá menos de R$1. Tá menos de R$1. Ó, mas aí tem outros preços maiores, aqui depende do fornecedor que você pega aí, né? O Cat6, pessoal, o Cat6 ele é um cabo mais resistente, ele é um cabo de melhor durabilidade e ele atinge uma velocidade mais constante que o cabo 5E, tá? Então, ele trabalha aí para redes giga, eu já recomendo, a minha rede vai ser giga. Gente, se a rede vai ser giga, utiliza o cabo 6, categoria 6. Existe a categoria 7? Existe também, nós vamos ver daqui a pouco eles. Mas são os cabos aí que não deu muito certo, não entraram muito em uso, eles são utilizados em algumas situações, né? O que está sendo usado bastante nas redes locais são cabos do tipo Cat6,
para ter rede gigabit. E não adianta só tu ter o cabo Cat6, tu tem que ter um switch gigabit e tu tem que ter os conectores gigabit. O que eu mais vejo é o pessoal comprar um switch giga e colocar cabo Cat5. Vai navegar 1 giga, mas tu não vai atingir velocidades maiores que isso, né? Então, se tu quer um padrão de 10 gigabit ali e tal, pode ir 6 e 7, né? O que mais que a gente vai ter aqui, pessoal? Como que eu identifico isso no cabo? Isso é muito importante. Na hora que você for comprar um cabo de rede, você tem que comprar cabos que tenham marcas. Eu já peguei cabo que não tem nada escrito. Cara, eu já boto no lixo esse cabo. Eu não aceito cabo que não tem nada grafado nele. Por exemplo, esse cabo aqui, ele está escrito, categoria 5E. Sempre tem que vir escrito no cabo a categoria, o fabricante, tá? Fabricar cabo hoje é uma arte. Eles vêm até na caixa. Se tu for pegar a caixa de cabo de rede, olha aqui, vocês estão vendo essas duas setinhas aqui, ela até o transporte do cabo de rede, ele tem que ser feito de maneira adequada, tá? E aí o que acontece? Tem cabos que vêm, nem marca tem no cabo grafado. Fujam desses cabos, tá? Quais são os cabos bons que a gente tem hoje? O Sorro, aqui é uma categoria boa. A gente tem os cabos aí que no Brasil são os mais vendidos, que é a Furukawa, é uma marca boa de cabos da Furukawa. A Furukawa, se não me engano, agora eles compraram a Sorro também, né? Mas aqui, se a gente vir aqui, Furukawa cabo de rede, ela já é um pouquinho mais caro. Nem estou achando mais as caixas da Furukawa aqui. Vamos pedir para o Google, então. De cabos Furukawa. É de longe a mais famosa que a gente tem hoje, né, pessoal? Eu acho que a Furukawa está fazendo aqui, LAN Furukawa Sorro Plus. Eles têm 2 linhas aqui, né? A Furukawa está fazendo esse aqui. A outra que é boa mesmo é a Nexans também. A caixa de cabo de rede Nexans é um padrão confiável que vocês podem olhar. O que mais que a gente tem aqui, pessoal? Caixa de cabos sem ser Nexans. Nós temos ainda a Panduit. A Panduit é uma das melhores marcas que tem aí, mas ela não é muito fabricada, ela não é muito difundida no Brasil, mas é líder da categoria aí, Panduit. Tá? Então, tu tem que pegar equipamento para te fazer tua rede. Olha aqui, eles vendem pet cords, Vocês têm que pegar a rede, para fazer tua rede, tem que pegar cabos de qualidade, né, pessoal? Não vai lá pegar aquele cabinho meia boca e botar na rede. A maioria dos problemas que a gente encontra em redes hoje são por causa do cabeamento. Professor, a gente, enquanto trabalhar com redes, precisa passar cabo de rede? Não. Quem passa cabo de rede é o eletricista. O pessoal que trabalha com redes, ele projeta a rede, entende de marca e compra. Eu quero passar? Pode passar, mas não é função do administrador de redes fazer isso, tá? Quem passa cabo é eletricista, certo, pessoal? Mas vocês têm que conhecer esses tipos de cabos aí que a gente tem passando. Então, qual é o tamanho do cabo? Eu já vi cabos, isso aqui é muito relativo. A norma diz que não pode passar de 100 metros. Eu já vi cabos de 200 metros funcionar. E eu já vi cabos de 80 metros não funcionar. Depende muito da qualidade, tá? Mas, por via das dúvidas, você tem que fazer dentro das normas. Então, vocês vão ver que tem um aparelho aqui, a gente vai ver daqui a pouco, que ele serve para a gente escrever, ver se o teu cabo está dentro das normas. Então, olha só. Um cabo de 15 centímetros está fora da norma. O cabo tem que ter no mínimo 30 centímetros e no máximo 100. Certo, pessoal? Aqui eu já coloquei, né, que eu já vi casos de cabos funcionando também. Trabalhar fora do padrão, os resultados variam de acordo com as placas de rede e outros fatores. Ao invés de jogar com a sorte, é mais recomendável seguir o padrão. Era isso que eu estava falando aí para vocês, né? Comprar cabos já prontos, tá, pessoal? Principalmente Cat6, porque Cat6 não é qualquer alicate que faz um Cat6. Vocês têm que comprar um cabo Cat6 e ter um alicate Cat6 para fazer esse cabo, né? Nos cabos coaxiais de rede TV usada em antenas, olha aqui um cabo coaxial
que seria... Deixa eu ver se eu tenho uma foto dele. Se não tem, vamos puxar aqui. Vamos puxar. Cabo coaxial antigo. Vamos ver se a gente acha uma imagem legal dele aí. Olha aqui os cabos coaxiais. Eu tenho esses cabos aqui e eu ia passar eles para vocês aí dar uma olhada. Esses cabos aqui, quando eu comecei a trabalhar com redes, eram esses aqui que faziam, tá, pessoal? E era um porre. Ele ficava frio, parava de funcionar, era uma porcaria, ó. Ele usava esses conectores aqui, ó, mais esses aqui, daí tu tinha que fazer os terminais, colocar uma ponta. Ele era horrível de trabalhar com esses cabos aqui. E eles atingiam velocidades muito baixas. Hoje são os cabos de TV, eles são coaxial ainda, né? Os que passam e alguns ainda melhorou bastante. Mas esses aqui, ó, os bem antigos, meu Deus, era um parto. E olha só, o cabo mesmo que passava o sinal elétrico estava aqui. Ele tinha um isolante térmico, que é aquele, se a gente olhar aqui, ó, é esse branquinho aqui. Além do isolante térmico, ele tinha também uma jaqueta, uma malha de metal para evitar interferência externa, e ele tinha uma jaqueta. E esse aqui, ó, ele ainda tinha mais uma, né? Ó. Então, era muito complicado trabalhar com esses cabos aqui. E aí, o que a gente tem aqui, ó? Sobre as interferências deles, né? Então, assim, ó, tu botava ele perto da energia elétrica, ele já sofria interferência, né? Já dava problema em rede, perdia dados. E sem contar, pessoal, que esses cabos aqui, eles funcionavam assim, ó. Vou botar a foto aqui pro lado um pouquinho. Cabo coaxial ponto a ponto. As redes, antigamente, como é que elas funcionavam? Vamos ver se eu acho uma imagem aqui. Aqui, ó. Opa! Ó, as redes eram assim, ó. Tu tinha um cabão passando aqui, né? Coaxial. E aí tu conectava no cabo. Aqui, ó. E aí o que acontecia? Se rompia a comunicação aqui, pronto, já parava. Só que a gente tem uma outra rede ponto a ponto, porque essa aqui é em barra, né? A gente tem uma rede ponto a ponto, aqui um outro exemplo, ó. Então, ó, tu conectava nos cabos e ia indo aqui. E aqui tu fazia ele dar um anel aqui, ó, porque se tu rompesse o cabo aqui, ele ia pelo outro lado a comunicação aqui também. Mas isso aqui é coisa muito antiga, ó. Essa aqui era outro tipo de rede coaxial que o pessoal fazia também. Aqui está uma rede de topologia anel, a gente vai falar mais sobre topologias. Então esse computador queria conversar com esse, né? Ele seguia por esse caminho aqui e chegava aqui. Digamos que aqui rompeu a comunicação, ele conseguia encontrar essa outra rota para vir aqui. Tá? Mas isso aqui, com o passar do tempo, pessoal, ó, podia ser rede anel, mas com o passar do tempo foi substituído por switch, né? E aí tu coloca o switch aqui, conecta os cabos aqui e funciona muito melhor, né? Se esse aqui cair da rede, só cai ele. Certo, galera? Vamos seguindo aqui um pouquinho mais. Daí os padrões de rede aqui que a gente tem, ó. Vocês estão vendo? Esse aqui é um cabo de rede, par trançado. Esse aqui tem proteção, né? A gente vai falar sobre eles daqui a pouco. O par trançado, o que acontece? A velocidade dele está na trança do cabo, certo, pessoal? Conforme a gente vai ver daqui a pouco, ó. É essa trança aqui que faz ele funcionar em rede, nesse caso aqui, 100 megabits. Se você olhar, ó, cada tipo de par de cabo aqui, ele tem um tipo de trançagem diferente. Então, o que acontece com esse cabo aqui? O verde tem um padrão de trançado. O laranja tem outro, o marrom tem outro e o azul tem outro. Aí tem gente que pega os cabos de rede e faz assim, ó. Até vou ampliar aqui para vocês verem. Ops. Ué, não estou conseguindo aumentar esse kit aí. Era para aumentar. Aqui. Ó, aí tem gente que pega o cabo de rede e puxa assim, ó, para passar dentro das calhas. E puxa, tu desmancha a trança dele. E aí o que acontece? Ele não vai funcionar na velocidade máxima estabelecida pelo fabricante. Passar um cabo de rede é uma arte. Eu já vi gente colocando detergente para passar os cabos de rede nos tubos. Não, cara, e tem uma galera aqui, ó, que vamos ver se eu acho na internet também, que eles botam banana. Casca de banana para passar cabo. Eu tenho medo dessas pesquisas aqui, ó.
de rede, né? Ó, tem gente que passa. Olha aí, ó, viu? Detergente, o pessoal, não vou ter foto aqui deles, ó. Detergente, cabo de rede. E daí ele fica levezinho, ó. E aí tu puxa aqui dentro do cabo, ó, que nem o tiozão tá fazendo aqui, ó. Tu bota o detergente no cabo e aí tu passa umas maçarocas de cabo. Gente do céu, não deve se puxar o cabo de rede, se tu quer garantir 100% dele, tá? Tem uma arte passar isso aqui. Vamos ver aqui, eletroduto, cabos de rede. Eu quero ver se eu acho um aqui, um eletroduto. Olha aqui, ó. Os caras entopem esses cabos que nem tá nessa imagem aqui, ó. Só que ninguém posta aqui um pra gente ver, né? Eu ia mostrar os da Ubra pra vocês. Ó, os caras entopem esses cabos de rede, aí tem que passar mais um. Ali no edifício Avenida, onde eu tenho a sala, precisa passar um cabo de rede. Meu Deus, os caras... Não sei como... Eles passaram, acho que 50 dentro de um lá. Dentro de um desses eletrodutos aqui, ó. E eles vão botando os cabos aqui dentro, e daí depois eles vão lá e botam um detergente, botam aquela guia de cabos, que tem uma guia de cabos para passar esses cabos, né? Vamos botar aqui para vocês verem, ó. Guia de cabos. Tu emenda o cabo de rede, essa guia aqui, ó. E aí ela é mais rígida, né? Então tu consegue emendar o cabo de rede e aí essa guia aqui, ela vai entrando e vai passando. Só que às vezes aquele cano, ele tá tão apertado que não passa, e aí eles começam a colocar detergente para ficar, não dar atrito, e vai empurrando, empurrando, e quando vê lá, tu vai detonando todos os cabos de rede que tem lá dentro, né, pessoal? Então, por que a gente está falando sobre isso aqui? Porque, pessoal, se vocês verem que vocês vão trabalhar com redes de computadores, vocês não podem permitir, principalmente se for projeto de vocês, que o pessoal entupa esses cabos de rede, ele amasse eles. Olha aqui uma maneira correta de passar vários cabos de rede. Olha aqui, ó. O pessoal pega essa calha aqui, vamos abrir. É um videozinho até que o cara tinha, eu achei que era imagem. Ó, e passa aqui em calhas abertas, ó. Tá vendo aqui? O cabo não tá sofrendo dano nessa situação, ó. Então aqui, ó, tu pode fazer isso aqui num piso elevado, colocar embaixo ou fazer no teto. Olha aqui, ó. O cabo não pode sofrer dano, ele tem que ser passado sem sofrer transformação física nele, né? Agora tu passar, vamos ver cabos de rede amassados. Deixa eu dar um pause aqui para achar uma imagem. Ah, pessoal, não achei aqui nenhum para mostrar para vocês, mas eu acho que vocês conseguiram entender ali, né? Deixa eu só ver um outro negócio aqui que eu quero mostrar para vocês de uma outra situação também. Aqui, ó, esse aqui foi um projeto de redes que eu gerenciei, ó, pessoal. Então, nota aqui, ó. Tem algumas situações aqui que tu, ó, essas braçadeiras aqui, evitar usar. Só que esses pet pneus vêm aqui, eles já colocam, olha, eles já colocam aqui pra gente prender elas aqui, ó. E aqui, se a gente for passando essas imagens aqui, deixa eu ver se eu consigo, ó. Vocês estão vendo, ó, que eu estou usando aqui eu estou usando velcro para prender a rede. Isso aqui é um projeto de rede que eu gerenciei na Eletrocar aqui em Carazinho, ó. Todos eles devidamente identificados aqui, ó, pessoal, ó, onde que fica cada um, né? Essa aqui era na montagem dele, ó, as tomadas, né, ó, 2 pontos, um para telefone, tomada 220, ó, tá vendo aqui, eles não podem passar junto com a energia, só que aqui é uma eletrocalha de alumínio, então ela não deixa passar o sinal. Então os cabos de rede passam embaixo e os de energia estão passando em cima, né? O que mais que a gente tem aqui? Ó, um testador, um certificador de redes que a gente vai ver. Esse cara novo aqui, ele custa mais ou menos uns 80 mil reais, tá? Só recomendo para quem for trabalhar com cabeamento de rede mesmo, ó. E aí tu certifica a rede com ele. Mas enfim, pessoal, passar cabo de rede é uma arte. E existem alguns tipos de cabo de rede aqui, tá? Por exemplo, vamos voltar aqui para a gente conhecer eles. O primeiro cabo de rede que a gente tem aqui, a gente conhece ele por cabo, e aí vocês podem ir anotando, cabo par trançado, chamado UTP, que é Unshielded Peraí, que eu vou escrever shielded. Ele é unshielded.
da Shield, né? Unshielded Twist Pair. Esse aqui é por isso que ele chama-se UTP, né, pessoal? Ele é um cabo sem proteção. É o cabo mais comum que a gente tem aí no mercado. Vai encontrar ele bem baratinho. Eles são esses cabos de rede que nem vocês já devem ter visto com o professor Diego. Eles são 4 pares, no total 8, né? E aqui são as cores que vocês já viram com o professor Diego. Nós temos os tipos do cabo STP. Agora o STP, o que seria então? O cabo de rede STP é o Shielded Twist Pair. É o cabo blindado, ou seja, ele tem uma blindagem, além de ele ter a malha contra interferência, esse aqui é recomendado para passar em fábricas, tá? Esse outro aqui tu usa em prédios comerciais e tu tem que manter ele a uma distância, no mínimo, de 30 centímetros da rede elétrica, tá? Então não adianta tu passar ele junto com o cabo, com a tomada, não. Tu tem que ter uma outra tubulação para ele, uma outra eletrocalha para ele, respeitando a distância de 30 centímetros. Ou então você vai passar numa eletrocalha com divisão de alumínio para rede e para energia, tá? Aqui a gente tem o cabo STP, então que ele tem proteção, além de ele ter essa proteção de malha, vocês viram que ele protege aqui para não dar ruído e não dar interferência, perdão, do próprio sinal elétrico do par, não dá interferência no outro par. Esse aqui é um cabo do tipo STP, que ele é totalmente protegido. Esse aqui tu pode passar ele numa fábrica que tem que passar com cabo de energia junto, que não tem o que fazer, tu compra esse par aqui. Mas ele é muito mais caro e ele é muito mais grosso. Então, numa tubulação que passariam 10 cabos, com esse aqui vai passar 4, 5. Né? Então, ele tem a sua desvantagem, mas ele é para interferência. E não adianta só o cabo ser contra interferência, tu vai ter que botar um conector também com proteção. Tá? Esse aqui é cromado, ó, se você for ver, ele protege. Existe o cabo FTP. O cabo FTP é diferente do STP, pessoal. O FTP ele vem de Foiled Pair. Foiled Twist Pair. Ou seja, cabo par trançado sem proteção, cabo par trançado com proteção e cabo par trançado folhado. Ou seja, olha qual é a diferença. Vocês viram que aqui ele só tem uma folha de proteção aqui, ó, de alumínio em volta ao cabo. Ele não está protegendo todos os cabinhos, que nem o cabo STP está protegendo. Olha, ele está protegendo por cabo. E o FTP está protegendo apenas o geral dele aqui. Tá? Aí, vamos dar uma olhada no Mercado Livre nesses cabos aqui. Antes de seguirmos. Mercado Livre, vamos lá. Cabo de rede UTP. Olha aqui, ó, o cabo de rede UTP que nós temos aqui. Esse aqui é CAT6 ainda, mas não tem problema, eles são UTP, ó, eles não têm proteção. Vou botar aqui CAT5E. É o cabo mais xing-ling que tem à venda hoje, tá? São cabos aí normais, eles estão custando aí, vamos pegar uma caixa aí, essa da Furukawa é fora do padrão o valor aqui. Mas enfim, uma caixa aí, tudo CAT6 esses aqui. Não, um CAT5 aqui, R$160. Ó, é da Furukawa também, né? Agora se a gente pegar um outro aqui, um cabo do tipo STP. Ó, eu quero o cabo STP. Opa! Ó, ele já aumenta um pouquinho o valor, ó, e ele é blindado. Ó. Tá vendo? Ó? Life Data, cabo de rede CAT6 blindado. Aqui uns CAT7, ó, que a gente tem para ver depois também. E aí, se a gente quiser um cabo de rede FTP. Caixa. Ó, aí a gente tem aqui, ó, do FTP 389, ó, ele já vem com uma proteção aqui, ó, se a gente for olhar, quando eu clicar no CAT6 ele já tem a proteção, enfim, ó. Esses aqui eu recomendo para vocês passarem em fábrica, passar para ambiente externo, né? Eles são bem mais caros que os outros, né? O FTP e o STP. Buena!
Nós temos o CAT6 também, ó, pessoal. Da mesma forma, nós temos o CAT6 UTP e o STP. Só que o CAT6 aqui ele tem uma malha aqui dentro dele, ó, que ele vem para proteger mais, porque o trançado dele, se vocês observarem essa trança aqui em relação ao CAT5E, ele é bem mais trançado, então ele atinge uma velocidade maior, e essa malha no meio aqui, além de ajudar a não interferir um cabo no outro, ela mantém esse trançado. Então, quando vocês encontrarem essa divisão de cabos aqui, provavelmente ele é um CAT6, tá? E ele tem também o cabo CAT6 STP, se tu quiser passar aí FTP, ó, com blindagem para a gente passar aí nas redes. Existe o CAT7, tá, pessoal? O CAT7 é um padrão aí que ele não encaixou muito, ele compete com a fibra ótica, mas ele fica mais caro que a fibra ótica, dependendo da situação. Querem ver? Cabo de rede CAT7. Ó, 84 pila aqui, ó, qual é o tamanho desse cara aqui, ó, 3 metros, R$ 84, mas é um petcord com conector já. Eles são muito mais caros, assim, se tu for pegar o preço da fibra ótica é mais barato. Então a fibra ótica basicamente abandonou esse cara aqui, enfim, não são as mesmas coisas, mas ele caiu, não pegou tanto uso assim, olha, categoria 10 GB, então tu bota isso numa fibra hoje, né? Então, dependendo da situação que tu coloca aí, ele não fica viável, né? Mas ele tem uso, tá? Categoria 6. Nós temos também os keystones, pessoal, que são as tomadas, tá? E aí, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aí com vocês. Deixa eu ver que horas são isso aqui, ó. Eu já tinha que estar postando a aula aqui para vocês, ó. Já deu quase 1 hora. E o que acontece com esses keystones aqui, pessoal? Vocês vão ter que fazer ele com uma ferramenta chamada Punchdown. E se tu for trabalhar com cabos blindados, tu vai ter que ter um keystone blindado. Aqui é um espelho de rede, ó. Normalmente o vermelho é CAT6, o azul é CAT5, tá? E aqui é um keystone. Bueno, pessoal, sobre cabos seria isso. Agora eu vou falar um pouquinho sobre certificação de redes aqui para vocês, tá? O que a gente tem na certificação de rede, então? Não é só tu lá e fazer um cabo de rede e colocar, né, para funcionar. O pessoal criou equipamentos que conseguem testar essa rede e a gente consegue ver se está tudo certo com ela, para dar garantia. Por exemplo, aquela foto daquele equipamento lá que eu mostrei para vocês, que é esse cara aqui, ó, um Omniscanner. Se tu aprovar esse cabo aqui nesse aparelho, tu tem até 16 anos de garantia no cabo, se tu não mexer no cabo. Né? Então significa que ele foi feito, ele vai funcionar, as propriedades químicas e físicas dele vão funcionar por 16 anos. Alguns fabricantes dão essa garantia aí, tá? Então o que acontece aqui? Por isso que se testa a rede. Então, que nem lá na Eletrocar que a gente fez, a gente teve que testar a rede. Todo cabo de rede na Eletrocar tem um relatório desses aqui, ó. Todo cabo de rede lá tem um relatório desses aqui. Como é que ele está funcionando o Next, o Alfext, cada cabinho, como é que está a conexão dele, quanto é que está a onda. Esse aparelho aqui, ele é top demais. Vamos ver quanto é que está custando esse aparelho aqui. Vamos abrir, eu gosto de trabalhar com valores aqui para vocês, né? Olha aqui, puxo lá do outro lado. Então vamos lá, Omni Scanner. Aqui, Mercado Livre. Provavelmente vai ter no Mercado Livre. Ó, lista do Mercado Livre. Olha lá tudo no Mercado Livre hoje, ó. Ó, um aparelhinho completo desses Omni Scanner hoje, R$ 15.000. Meu Deus! E esse aqui é antigo. Agora, se a gente pegar o mais novo, o Omni Scanner 2. É um amarelinho. Na verdade tem vários, né? Vou voltar para o Google que é melhor. Omniscanner 2. Vamos ver quanto é que está custando. Esse eu acho que é uns R$ 80.000 aqui, ó. R$ 39.000, mas deve ser usado. Esse aqui é o mais novo, ó. R$ 40.000. R$ 60.000, ó. Esse aqui é o aparelho. E aí tu tem que, para ele funcionar adequadamente, você tem que certificar ele no Inmetro, né? Tu tem que recalibrar ele uma vez por ano e custa R$ 5.000 por ano para recalibrar ele.
Então é só empresas que realmente trabalham com isso que têm esses aparelhos, né? Fora isso, não é vantagem a gente comprar e ter eles. Olha aqui, ó, ele testa a comunicação, vários tipos de cabo, rede, fibra. É uma fortuna. Então, ó, 40 mil, 60 mil reais custa um aparelhinho aí. Só não é novo, isso eu garanto para vocês. Tá? Então, como é que funciona? O que que esse aparelho, qual é a mágica? Esse aqui, pessoal, se nós tivéssemos em aula, eu ia pedir para a Ubra Canoas manda para nós esse aparelho e nós ia usar ele em aula. Esse aparelho que está aqui da foto, nós ia usar ele em aula. Aí vocês iam testar, fazer o teste, enfim. Tu coloca aqui, ó. Então, o que que ele consegue testar para nós, ó, pessoal? Se a pinagem está correta. O que que acontece? Se tu pegar o IATIA 568A, que está aqui, ó. O que que ele diz? Tem que ser branco do verde com o verde, branco do laranja com azul, branco do azul laranja, branco marrom marrom. Se tu colocar em ordem diferente, o aparelho detecta. Mas como é que o aparelho faz isso, professor? Isso é sinal elétrico, porque ele consegue ver pela atenuação, perda de retorno, next ou faxt, a trançagem do cabo. Então ele vai dizer, ó, esse cabo não está no padrão correto. Ele consegue verificar isso, né? E aí ele tem o comprimento do cabo, ele diz se o cabo está enrolado, se o cabo está quebrado, se está dando atenuação, se vai ter perda de retorno no cabo. Então olha só aqui, ó. A pinagem, verificar falha nos condutores, bem como os pares de fios trocados. O comprimento, uma metragem com uma tolerância de 15%, ó, ele vê. A atenuação, uma faixa de frequência que vai de 64 a 100. Perda de retorno é sinal de retomada. O Next, pessoal, que é um dos principais testes que eles fazem, que é na trança do cabo, que é a paradiofonia. Significa que a intensidade do sinal de uma ponta no cabo e a interferência do sinal causado por outra na mesma ponta. Isso aqui eu vou mostrar nas fotos para vocês aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho aqui os Next ou Faxt na foto. Ah, eu não tenho eles aqui, mas eu acho na internet daqui a pouco, ó. Então, o que que acontece aqui, ó, pessoal? Ele consegue testar aqui, ó, a interferência que está dando nesse cruzamento aqui. Opa! E nesse outro cruzamento do cabo aqui, ele consegue ver o tamanho da trança e como é que é o retorno, ó. Ele faz esse teste aqui. Então, tem o Faxt, só que a diferença é a origem em uma ponta e a interferência causada em outra ponta. O Eufaxt, pessoal, que é a diferença entre o Faxt e a atenuação. Vocês não precisam decorar isso aqui, é só para vocês entenderem. Isso aqui não faz parte de questão de prova, tá? Mas é só para vocês entenderem a ciência que é um cabo de rede. Não é só tu chegar lá e colocar uma ponta e a outra e tá pronto. É uma ciência completamente estudada, pensada, e o pessoal faça de qualquer jeito, né? Vamos pegar aqui para a gente dar uma olhada nisso aqui, ó. Next, Eufaxt e Faxt. Se a gente clicar em redes aqui, imagens, olha aqui, ó. Então a gente consegue ver aqui, aqui fica melhor de ver, ó. O que que é o Next, ó, que é a diferença entre os dois cabos. O que que é o Eufaxt, que é na outra ponta. Aqui ele está fazendo, ó, o Next é interferência nas mesmas pontas. O Eufaxt, pessoal, é interferência de uma ponta na outra ponta do cabo. E a gente tem a perda de retorno ali. Tá? Então a gente consegue ver essas situações aí em cada um deles. Certo? Então isso aqui, por isso que existe o aparelho aqui, ó, tu escolhe o projeto. Eu tentei tirar umas fotos, ainda bem que eu tirei fotos, né? Ó, tu pega o projeto da tia aqui, escolhi que é um cabo CAT5, ele é UTP, e aí eu mando testar o cabo. Aí eu aperto nesse botão autoteste aqui, ó, daí ele vai testar esses cabos aqui e ver se um cabo está passando no outro. É um cabo que tu só pluga eles aqui e ele sai funcionando. Daí na outra ponta, ó, pessoal, ele fica aqui, o retorno ele vai dar se passou ou se falhou, né? Ó, daí aqui ele deu, ó, pinagem ok, comprimento ok, atenuação ok, perda de retorno ocorreu, tem uma informação nesse cabo aqui que a gente tem que ver. E o Next, que foi aprovado. Aí ele gera os gráficos no aparelho, ó, de cada cabo, ó, como é que ficou. E aqui eu tenho os cabos, ó, né, pessoal? Ele vai salvando na Linkware e tu faz o download de cada cabo dele aqui, como que ficou. Olha aqui, ó, para cada cabo de rede, para cada cabinho daqueles de rede,
você vai ter um gráfico dele, como é que funciona. Ó. Deixa eu abrir, eu botei lá na aula para vocês fazerem o download, pessoal. Ele está chamando lá na aula, deixa eu abrir aqui, como comunicação de dados 1A. Redes 1. Ah, não é 1A não, perdão. Eu chamei de 2A lá, pessoal. 2A, tá? Ó, comunicação de dados 2A. Então, isso aqui é um dos cabos, ó, vou deixar bem aqui em cima a minha foto. É um dos cabos que foram testados lá na Eletrocar. Então, nota aqui, ó, a inserção de perda, girográfico, do Next, girográfico, do Alfext, do ACR, no remoto, que é a outra ponta. Para cada cabo de rede, a Eletrocar tem um certificado desses aqui, ó. O cabo 3AK017, que foi feito lá na Eletrocar. Isso aqui foi feito lá no 3 de fevereiro de 2007. A gente fez isso aqui na Eletrocar, ó. Faz tempo pra caramba. Eu não tenho certeza se esse aqui é da Eletrocar. Eu acho que é. E aí o aparelho que foi utilizado para fazer, ó, e o cabo foi aprovado. E aí todos os cabos da Eletrocar, cada cabinho tem um documento desses aqui. Tá? E que garante lá o funcionamento da rede por 16 anos. Certo, pessoal? Deixa eu voltar aqui. A apresentação é grande. Nós estamos na apresentação 2 da noite. São 3, né? Uou! Em vez de eu clicar no início lá, os testes e o aparelho. Essa comunicação de dados 2 que vocês têm, isso aqui é para a aula que vem, é sobre fibra ótica, tá? Isso aqui vai ficar para a aula que vem, nós não vamos ver agora, e as redes Wi-Fi também ficam na aula que vem, tá? O que eu tenho mais de documento aqui para vocês, pessoal, é a comunicação de dados 1A, que está lá, e eu quero, então, que vocês façam um resumo sobre essa comunicação de dados aqui, sobre como que tu faz a escolha do cabo de rede, vocês leiam todo esse documento que eu elaborei para vocês aqui e façam um resumo aí também. Além desse resumo que eu quero que vocês façam aqui, que eu estou só falando ele aqui, eu quero que vocês façam, tem um material lá no aula para vocês fazerem de aula, que na aula 2, que está aqui, ó, envio de atividades e exercícios. Eu quero que vocês, então, primeiro descrevam os cenários que estão aqui, apresentem uma opinião, leiam esse documento aqui e vocês criam um arquivo junto com um resumo e coloquem aqui pra gente. Ó, a turma aumentou legal. Certo, pessoal? Então, vocês têm que resumir junto. Eu estou falando no final da aula e eu vou ver quem viu a aula até o final. Vocês vão ter que resumir junto a questão do comunicação de dados 1A, que é essa aqui que fala sobre a crimpagem de cabos e colocar nesse documento. Aqui tem ferramentas que a gente viu, ó, como decapador de cabo, como put down, né, ó, tá aqui para baixo, ó. Como que tu tem que confeccionar o cabo de rede, ó, o put down no Keystone, tá? E por hoje era isso aí, pessoal. Nossa aula de 1 hora e mais os trabalhos que vocês vão ter que fazer, tá? Um abraço, até a próxima aula.